Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo mais uma vez aqui no Inova Hub. O pessoal está chegando para a live aí, a galera que já está assistindo a gente, boa noite para todo mundo. Obrigado aí pela presença. Hoje, mais uma noite especial, né, para o nosso ecossistema. A gente vai falar de algo extremamente importante aí, que vai dar um impulsionamento ainda mais, né, ainda maior no nosso ecossistema e ajudar a gente a direcionar as ações, né, desse ecossistema aí, direcionar de maneira mais inteligente para a gente poder gerar mais impacto, né, gerar mais negócio, né, e desenvolver a cidade tanto de maneira econômica, mas também e principalmente socialmente falando, né? Então, um momento muito importante para a gente. Eu sou o Renan Campos, vocês já me conhecem, né? Eu sou o Renan Campos, coordenador aqui do Inova Hub. Eu também sou head de startups do Hubi, uma empresa de inovação que surgiu em Lavras também. E hoje a gente vai falar do mapeamento 1.0 do ecossistema de inovação e startups de Lavras e região. Esse mapeamento é uma ação aí da agência Rizoma, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, com o apoio do Sebrae. E hoje eu trouxe aqui para vocês pessoas especialíssimas aí para a gente conversar sobre esse mapeamento. E não só conversar, mas já apresentar alguns resultados preliminares, né, que a gente conseguiu levantar com esse mapeamento do ecossistema. E eu preciso destacar mais uma vez para vocês que, graças a esse mapeamento, o nosso ecossistema vai se tornar mais inteligente, né? Então, as ações vão ser melhores direcionadas, né? O público vai ser melhor atendido e, consequentemente, o impacto vai ser ainda maior. Então, é muito importante isso que está acontecendo. Inclusive, é muito importante a participação de vocês que estão assistindo a gente aí. A gente vai dar já os resultados preliminares, mas o mapeamento está aberto. Então, se você ainda não participou, se você ainda não preencheu o formulário ali com as informações necessárias, é só você olhar o link aqui embaixo, na descrição aqui. O link também vai sair no chat, né, que vocês conseguem ter acesso a esse formulário para poder responder e participar, né, estar presente nesse ecossistema. Então, bem-vindo mais uma vez todo mundo que está assistindo. Pessoal que está em casa, vocês podem mandar comentários no chat, vocês podem mandar perguntas, vocês podem interagir com os convidados, que eu vou estar de olho aqui no chat para poder trazer um pouquinho da participação de vocês também para esse momento aqui. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai falar do mapeamento, né? E esse mapeamento ele é fundamental para o desenvolvimento do ecossistema, porque ajuda, né, a identificar quais são as pessoas nesse ambiente, ou seja, identificar quem é você que está aí do lado, aí do lado aí do outro lado, né, do outro lado da tela. Nesse momento a gente está focando em pessoa física, a gente faz esse levantamento de pessoa física, né, e esse mapeamento é uma ação desenvolvida pela agência Rizoma, como eu já falei para vocês, uma instituição local sem fins lucrativos que nasceu de uma livre iniciativa de alguns atores do próprio ecossistema em um processo liberado, mais uma vez, pelo Sebrae, que tem uma participação extremamente importante em todo esse movimento, desde o início, quando a gente começou a falar sobre esse tal de ecossistema em Lavras, né? O mapeamento, ele trata-se de uma ação contínua, então não termina aqui, porque a gente está trazendo resultados para vocês hoje, que a gente finaliza, né, os trabalhos aqui, né, e a busca, ela continua, né, a busca por entender esse ecossistema, ela continua sempre. O objetivo é sempre gerar informações, né, que vão direcionar e vão dar mais inteligência aí para todas as ações que acontecem e para todos os atores que estão envolvidos nessas ações do ecossistema. O objetivo é sempre o mesmo, né? Gerar negócios, né, gerar desenvolvimento para a nossa região, gerar mais startups que vão pensar em inovação e tecnologia para serem aplicadas na sociedade. Ok? Como eu falei para vocês, o link para o mapeamento está aqui na descrição embaixo, no chat também vocês vão encontrar o link. Se você não participou, é só ir lá e preencher com as suas informações, ok? Falando um pouquinho da Rizoma, né? Como eu falei para vocês, a Rizoma ela é uma agência de fomento do ecossistema, é uma agência muito recente que surgiu ainda esse ano, então ela tem pouco mais aí de 6 meses de vida, e ela surgiu justamente a partir de uma iniciativa do Sebrae, né, num diagnóstico que foi feito no nosso ecossistema, junto com a Fundação CERT, né? E desse diagnóstico surgiu, então, esse movimento que se tornou essa associação, que é a Agência Rizoma, e o objetivo é justamente gerar negócios, né? Através de ações de fomento ou ações mesmo mais direcionadas ali para as pessoas, né, que compõem esse ecossistema. E eu preciso falar também, né, o que é esse tal de ecossistema. A gente fala o tempo todo de ecossistema de inovação, de ecossistema de startups, né? Tudo isso muito baseado, inclusive, né, no que a gente vê lá no famoso Vale do Silício. Aqui próximos da gente, a gente tem o famoso Vale da Eletrônica, né, em Santa Rita do Sapucaí. E o ecossistema, ele não é uma instituição, ele não é uma empresa, ele não tem fins lucrativos, não existe um presidente,
não existe funcionários, pessoas responsáveis pelo ecossistema, muito pelo contrário, o ecossistema é nada mais, nada menos que um ambiente, né? E dentro desse ambiente cria-se uma rede que gera conexões ali que vão gerar, né, ações que impactam as pessoas que estão nesse ecossistema. Então, você aqui em Lavra, se você pensa em inovação, se você desenvolve ações focadas aí com esse objetivo de gerar inovação, se vocês têm negócios inovadores, se vocês têm negócios de base tecnológica, vocês fazem parte desse ecossistema. E tudo isso a gente nomeou, né, de Vale dos IPs, né, até fazendo essa alusão, né, ao Vale do Silício, ao Vale da Eletrônica, nós estamos aqui no Vale dos IPs, né, justamente porque Lavras também é conhecido como a cidade dos IPs e a cidade das escolas, né. Então, bem-vindos ao Vale dos IPs, você faz parte desse ecossistema. E é interessante, pessoal, que eu vou trazer para vocês aqui, antes de apresentar os convidados que estão com a gente aqui, eu vou trazer um vídeo do Antônio Júnior, né, que é uma pessoa extremamente importante para a nossa região, não só pela jeito caseiro, né, que ele criou, mas por todas as ações, por todos os feedbacks, as visões, tudo que ele desenvolveu desde o início, né, com o Vale dos IPs. E como ele estava lá no começo e foi um dos idealizadores, uma das pessoas que nomeou, né, esse ambiente, o Antônio, infelizmente, ele não pôde participar hoje da live, mas ele mandou um vídeo para a gente, contando um pouquinho aí sobre o Vale dos IPs, né? O vídeo vai aparecer para vocês daqui a pouco, então fiquem aí um pouquinho com o Antônio Júnior. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa minha ausência e desculpa o mau jeito. Estou parado aqui dentro do carro, tentando um sinal de internet para falar com você, mas empreendedor é assim mesmo, né? Pessoal, eu queria dizer que eu estou muito feliz com essa retomada do Vale dos IPs, aí embalado pela agência Rizoma. Quando a gente sonhou o Vale, a ideia era que a gente pudesse fomentar a cidade de Lavras e todo o seu potencial empreendedor no espírito de união, zero de ego, zero de protagonismo no sentido de aparecer, de o Vale ter dono. Esse é o nosso maior desafio, esse é o maior problema de qualquer ecossistema, na minha opinião. Se algumas pessoas quiserem tomar isso para si, a coisa não vai para frente. Então, meu sonho é que esse movimento retorne com força total. Eu quero que vocês contem comigo, mas principalmente com esse espírito de fazer, de acontecer, e muitas das vezes a gente não vai ser lembrado, a gente não vai ser agradecido, mas vamos deixar um belo de um legado. E é isso que eu espero que a gente retome daqui para frente. Um abraço e bom trabalho. Bom, tá aí a mensagem do Antônio. Antônio, obrigado pela participação, né, pelo tempo aí de mandar para a gente esse recadinho aí para o pessoal que está assistindo. Né, como vocês viram, o Antônio, infelizmente, ele não pôde participar, ele está viajando, tanto é que o vídeo dele está dentro de um carro, vocês conseguiram perceber aí, mas ele fez questão de mandar essa mensagem para a gente aí, para contar um pouquinho aí sobre o ecossistema e esse momento, né, que ele idealizou esse ambiente, inclusive ajudou a nomear. Então, obrigado, Antônio, obrigado por tudo, por todas as ações, e a gente segue daqui agora. Bom, pessoal, vamos então conhecer agora o pessoal que está aqui junto comigo, né? Esses convidados aí que são extremamente especiais para tudo que a gente vai falar hoje, para todo o ecossistema, né? Então, antes de mais nada, obrigado pela presença de todos vocês. É extremamente importante ter vocês aqui hoje com a gente, cada um representando um pedacinho desse ecossistema, né? E para isso eu vou deixar vocês contarem um pouquinho aí quem são vocês, quem vocês representam e o quão importante é para vocês estarem aqui nesse momento que a gente traz aí os primeiros resultados do mapeamento 1.0 do Vale dos IPs. Eu vou chamar o Márcio Lara, professor Márcio Lara, diretor do Núcleo de Inovação e Tecnologia da UFLA. Márcio, obrigado pela presença. Fica à vontade aí para falar com o pessoal em casa. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui participando dessa live do Vale dos IPs. Eu sou engenheiro agrônomo, tá, de formação, e hoje eu sou diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFLA, né, a Unintec, e cresci muito dentro da universidade com esse pouco tempo de Unintec, com esse coração, né, batendo muito forte pelo empreendedorismo, pela inovação, e eu acho que esse pensamento me levou hoje aonde eu estou, né, como diretor do Núcleo de Inovação. Eu também faço parte aí do time da Fundec, né, como diretor científico, e a minha história é um pouquinho longa, mas eu não vou contar aqui agora para vocês, talvez numa pergunta aí eu falo um pouco mais sobre isso, mas eu agradeço de antemão o convite, estou aqui para tirar as dúvidas e conversar um pouco com vocês sobre o que a universidade tem a oferecer para o ecossistema de Lavras. Obrigado.
Valeu, Márcio. Acho que vai dar tempo do Márcio contar um pouquinho da trajetória dele, né? O que ele está fazendo lá, que é um trabalho super importante dentro da UFLA, com o Nintec lá, né? Então a gente vai conversar um pouquinho mais e entender essa realidade ali do Márcio. Márcio, obrigado pela presença, viu? Bom, pessoal, vamos agora conhecer a Glaucia. Acho que todo mundo já conhece, quem está assistindo a gente em casa já conhece a Glaucia, super importante para todo esse movimento. Glaucia, obrigado mais uma vez pela presença. A Glaucia, ela é analista e gestora de projetos do Sebrae Labras. Glaucia, fica à vontade. Obrigada, Renan. Boa noite, pessoal. Eu falei que hoje é um momento, para mim, muito especial e emocionante, porque está passando um filme na minha cabeça. Eu que sou analista do Sebrae, né? Estou aqui a Labras há 9 anos e quando vim para cá, me deparei aqui com todo esse ambiente empreendedor e inovador, né, no qual eu tive a oportunidade de aprender muito durante esse tempo, principalmente nesse movimento do ecossistema. Então, assim, vou poder falar um pouquinho de como o Sebrae contribuiu nisso, mas o que eu estou aqui hoje para ajudar, para continuar movimentando a cidade de Lavras. Eu escolhi vir para cá, é a cidade que eu quero ficar, que eu quero, né, no qual eu escolhi para estar aqui com minha família, para que minha filha possa crescer nessa cidade que, né, para mim é uma referência e que eu tenho tanto orgulho de estar aqui hoje. Então, por isso é o meu papel aí também como pessoa na contribuição ao desenvolvimento desse ecossistema. Valeu, Glaucia. A Glaucia na luta aí junto com a gente desde o início, lá no comecinho, né? Já tem uns 7 anos, né? Exato. Obrigado, Glaucia, mais uma vez pela presença. Bom, agora vamos conhecer o professor André Zambaldi, hoje atual subsecretário de Planejamento de Lavras. Zambaldi, obrigado também pela presença, representando aí a prefeitura, né, o governo municipal, que não preciso nem falar, né, é extremamente importante para tudo isso. Zambaldi, fica à vontade para falar com o pessoal que está em casa aí. E obrigado pela presença. Olá, pessoal. Boa noite, né? Eu que agradeço aí o convite. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu sou professor aposentado da UFLA, do Departamento de Ciência da Computação da UFLA, e atualmente estou subsecretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Lavras, atuando aí mais na área de estratégia, empreendedorismo e inovação. E no decorrer aí da nossa live, nós vamos poder falar mais um pouquinho quais são as estratégias de inovação e empreendedorismo para Lavras aqui da Prefeitura Municipal. Grande abraço. Valeu, Zambaldi. Obrigado também pela presença. A gente vai falar bastante aí, né, sobre a visão da prefeitura, sobre o que está sendo planejado aí, que eu não preciso nem falar, né, mais uma vez, é muito importante para o município e muito importante para esse ecossistema aí que já tem 7 anos, né, como a Glaucia falou, mas ainda é um bebezinho, ainda precisa crescer, evoluir bastante. Bom, e por último e não menos importante, o Marcelo Souza, diretor do Instituto MDA Pesquisas, né, o homem dos dados aí que está ajudando a gente a tratar todas essas informações que está chegando para a gente aí. Daqui a pouco ele vai mostrar para a gente todas essas informações. Marcelo, obrigado pela presença. Vou deixar você falar com o pessoal em casa também. Fique à vontade. Boa noite, Renan. Boa noite a todo mundo aí que está escutando a gente. É uma satisfação fazer parte desse ecossistema e dessa equipe. Trabalho na MDA Pesquisa e já trabalho com pesquisa aí há mais ou menos uns 20 anos. Sou estatístico de formação, sou um apaixonado por números, né, e principalmente pela capacidade que eles têm de gerar conhecimento. E quando eu vi que o Vale ia começar a trabalhar com esse mapeamento, na hora me coloquei como voluntário à disposição para colaborar, para somar, e também fico muito satisfeito de ver o Vale avançando, né, e com todo mundo aí mobilizado para que a gente possa fazer cada vez mais aí por Lavras e por nossa cidade, aí por nosso ecossistema. Legal, Marcelo. Obrigado também pela presença. Bom, pessoal, tá aí pessoas extremamente importantes para a gente. O interessante é que a gente tem representantes da universidade, a gente tem representantes do setor privado, a gente tem representantes aí do Sistema S, né, Sebrae, a gente tem representantes do governo municipal, né? Só talvez esses sejam os ingredientes fundamentais, né, para a gente pensar em inovação e pensar no desenvolvimento do Vale dos IPs, que é um ecossistema de inovação e startups, né, de Lavras. Eu vou começar, né? Vou começar a fazer algumas perguntas aqui para a gente puxar assunto com esses convidados. Lá no final, né, a gente vai fazer um formato de mesa redonda para o pessoal discutir algumas perguntas que eu vou fazer. Mas eu vou começar com o professor Márcio Lara, né, representante da UFLA, né, representante aí das instituições de ensino, né, talvez aqui da cidade. Né, e eu queria entender, Márcio, queria que você contasse um pouquinho para mim e para o pessoal que está em casa, né? Como que você enxerga a situação atual, né, dos talentos formados na UFLA, ou até mesmo os talentos formados aqui na nossa cidade, né,
se esses estudantes têm encontrado espaço aqui na cidade para poder desenvolver e aplicar, né, todo o conhecimento que eles recebem, né, e que eles desenvolvem ao longo da graduação, ao longo da pós-graduação. Como que você enxerga esse cenário aqui na nossa cidade? E também o que você acha que ainda precisa evoluir, o que poderia ser feito? Vamos começar a especular também um pouquinho do futuro. Bacana, Renan. Pergunta bem interessante, bem legal aí. Bom, eu acho que daria para dividir, talvez, essa questão em duas partes, né? Talvez, assim, uma parte dentro da universidade, uma parte fora da universidade, né? Então, primeiro que a universidade, hoje, ela tem um potencial gigantesco, né, de formação de estudantes que são altamente engajados aí na questão do desenvolvimento de tecnologias, no empreendedorismo. Então, dentro da universidade, nós estamos trabalhando muito forte nessa questão recentemente, na questão básica de empreendedorismo, de inovação, por meio de disciplinas, por meio de palestras, cursos e tudo mais, né? Não só, né, hoje o núcleo de inovação, mas a incubadora de empresas também tem trabalhado fortemente nessa questão de dar apoio ao desenvolvimento de tecnologias, de microempresas, né, dentro da universidade, né, com as cabeças da universidade. Então, a universidade é um celeiro, né? Em termos básicos, assim, para falar de uma forma muito simples, a universidade tem um potencial gigantesco, né? E aí, você me perguntou também da questão da cidade, se a cidade torna, né, um espaço fértil para essas mentes começarem a implementar o seu conhecimento e tudo mais. Eu acredito que nós temos, sim, né, hoje, de startups e de empresas que começaram, né, dentro da UFLA, às vezes na incubadora, às vezes por um conjunto de estudantes que se juntaram ali, começaram a desenvolver uma ideia, né, depois um protótipo tal, e foi chegando aí no mercado. Então, a universidade, ela fornece subsídio para isso, e hoje nós temos novos programas para isso também, e a cidade, ela oferece, sim, um campo fértil, né. Eu acredito que, talvez, o que a gente tenha que fazer, né, para melhorar ainda mais, né, esses cases aí de sucesso, seria trabalhar a conectividade, né? O Renan falou aí no começo da apresentação que é muito interessante isso, a questão da conexão das pessoas, é por isso que a gente está aqui. E eu acho que uma palavra muito importante também para esse processo é a questão de mudança de mentalidade, né? Hoje, o estudante ele não está ali na universidade apenas para aprender uma profissão, ele está ali para desenvolver alguma coisa, e isso é a base hoje do ensino, né? Do desenvolvimento do aluno, é o desenvolvimento de teorias, de produtos, de novas fórmulas, né? E se a cidade é um campo fértil e ainda tem possibilidade de expandir, eu acho que essa é uma fórmula perfeita aí para que Lavras tenha um ecossistema muito, muito fértil e que tenha a colaboração de vários atores aí para o desenvolvimento da região. Legal, Márcio. Né, e você, como recente, né, diretor aí do Nintec, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFLA, a gente vem percebendo que a UFLA vem atuando, vem pensando, vem pensando, né, até em atualizações, vamos dizer assim, da política interna ali, né, até porque tá saindo agora, daqui a pouco, né, um parque tecnológico, que é um negócio assim fantástico. Depois, se você quiser falar, né, sobre o parque tecnológico, que não é mais parque tecnológico, agora é o centro de inovação, né, então vou deixar você falar um pouco sobre isso também. Mas o Nintec vem puxando essa atualização, vamos dizer assim, da própria universidade para poder estar preparada, né, para poder lidar com esse tipo de ação, né, que pode sair de dentro da universidade, né? A gente tem ali criação de tecnologia, criação de novas ideias, surgimento de novos talentos dentro da universidade. Isso precisa extrapolar, né, os muros da universidade, precisa chegar na sociedade. E a universidade ela precisa estar preparada para dar esse suporte, né? O Nintec está pensando nisso, o Centro de Inovação é uma dessas ações. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Márcio. Com certeza, Renan. Talvez, assim, historiando um pouquinho, né, para embasar o pessoal aí, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, ele já é bem antigo na universidade, né, ele tem uma história própria, mas ele era uma seção, um departamento dentro de uma diretoria maior de convênios e contratos que a universidade tinha, né? Então, a Unitec trabalhava apenas com a questão da propriedade intelectual, da avaliação da propriedade intelectual em processos, né? E a questão também do registro de marcas e patentes, né? Então, essa era a função do Nintec até aí, meados de 2000, por aí. Dali para cá, com a mudança aí da estrutura, né, das universidades, ainda mais a UFLA passando por uma estrutura organizacional nesse ano de 2020 e 2021, que está sendo muito importante para a universidade,
que a universidade tinha um padrão ainda departamental, então era muito grande, né, a questão de tomada de decisões, e hoje nós temos implementado na universidade a questão das faculdades, né, as escolas, né, os institutos. Então, nesse sentido, nós tivemos aí um crescimento, né, do interesse dos professores da universidade, também o interesse dos estudantes em trabalhar com a inovação e com o empreendedorismo. E aí o Nintec ganhou força nesse sentido e ele ganhou uma estrutura própria hoje, né? Então, o Nintec é um núcleo de inovação tecnológica hoje, que tem um corpo próprio, ele tem cerca de, né, mais de 10 pessoas trabalhando diretamente na instrução de processos inovadores na universidade, segundo o marco legal aí da ciência e tecnologia, e a gente tem apoiado os professores, né, e os alunos nessas ações de parcerias com empresas privadas, com órgãos públicos, né, de fomento. Além disso, a gente trabalha também muito forte agora, nesse momento, na implementação aí do Centro de Inovação UFLA, né, que é o parque tecnológico, para a gente não chamar de parque, porque o contexto hoje é diferente, né, a gente está criando um centro de conexões, como eu falei, na palavra-chave, é um centro para você conectar as pessoas no ecossistema. Então, ali estarão presentes empresas de base tecnológica, estarão presentes estudantes com interesse, né, no desenvolvimento de startups, com suas startups ou microempresas. Né, nós teremos ali o Nintec presente, né, trabalhando diretamente, né, com essas pessoas. A incubadora da UFLA, incubadora de empresas, né, aí com o professor Paulo Henrique vai estar, então, também no parque, né, no Centro de Inovação UFLA agora, né? Então, nós teremos aí uma visão um pouco diferenciada de um parque tecnológico. Então, nós não teremos um parque, nós teremos um centro de inovação. E ali é que vai surgir todo, né? A gente acredita que vai ser ali um celeiro de inovação, de conversação, de troca de ideias, de experiência, que ali possa, então, surgir muito da inovação tecnológica, de processos, né, em qualquer fase de entendimento que a gente tenha na cidade, na parte agrícola, na parte de TI, na parte de educação. Então, é um centro realmente para se trabalhar a inovação. Então, essa é uma das frentes, além de vários projetos que a gente tem de aceleração, pré-aceleração, que vai sair do papel logo, logo, com essa nova estrutura do Nintec, então, trabalhando em prol, né, da universidade inovadora. Né? O que a gente quer hoje é que a UFLA seja reconhecida como uma universidade voltada para a inovação. Perfeito, Márcio. É interessante ver, né, essa atualização da universidade, ainda mais se tratando de uma instituição pública, né, e com todo o reconhecimento real, com o reconhecimento ali nesse potencial, né, de gerar pesquisa, de gerar tecnologia, de gerar talentos, de gerar ideias novas que surgem ali dentro. Com esse ambiente agora, né, que é o Centro de Inovação, isso vai ser potencializado cada vez mais, né, e a gente precisa pensar em políticas, a gente precisa pensar em caminhos, né, que sejam legais ali para poder transformar tudo isso em produto, né, em impacto de fato na sociedade, ainda mais do que já é feito, né. Então é interessante ver toda essa atualização da UFLA, né, e é bom ver que tudo isso vai se materializar, vamos dizer assim, né, nesse centro de inovação ali, onde vai acontecer muita coisa, a gente vai conseguir encontrar tudo isso ali sendo concretizado, né, fisicamente, vamos dizer assim. Então, muito interessante, Márcio. Daqui a pouco a gente puxa mais sobre esse assunto, né? Vou chamar agora a Glaucia para contar um pouquinho aí da atuação do Sebrae, né, nesse movimento, né? Desde o início, há 7 anos atrás, né? O Sebrae foi talvez o grande catalisador, né, de tudo isso aqui dentro do nosso ecossistema, né? A partir do momento que percebeu-se essa necessidade de incentivar esse ambiente para que as pessoas tivessem condições de colocar negócios para funcionar, né? Sempre negócios inovadores e com tecnologia, né, que aumenta ainda mais o potencial de impacto desse tipo de negócio. O Sebrae percebeu isso, né, não só em Lavras, mas aqui em Lavras especialmente, porque deu origem a esse movimento todo aí, e como uma entidade que fomenta, né, a ação de outros atores. Então, o Sebrae é extremamente importante para tudo isso. Glaucio, eu queria que você contasse para a gente, né, um pouquinho das ações que já foi feita pelo Sebrae, né, pelo menos as principais, porque foram várias desde o início de todo esse movimento. E queria que você falasse um pouquinho também do que está sendo feito hoje, né? Como que vocês enxergam tudo isso, né? Como que vocês enxergam as startups? Como que vocês continuam enxergando os negócios tradicionais? Conta um pouquinho para a gente sobre tudo isso.
Bom, isso que você falou, assim, é importante, porque quando a gente vai falar do ecossistema, a gente tem que falar de uma linha do tempo, né? De como que a gente começou, por que que o Sebrae está aqui, né? E faz todo sentido para nós. E aí, quando a gente olha para trás, lá no início, o Sebrae realmente você trouxe de uma forma bem assertiva, ele foi um catalisador, né? A gente via potencial na cidade, principalmente a UFLA foi um grande motor para que isso acontecesse. E a gente começou, então, essa discussão, né, de como organizar, né, essa estrutura aqui da cidade para que a gente pudesse reunir esses atores. Então, assim, lá em 2015, o Júnior falou no início, né, isso surgiu de uma iniciativa dentro da Compartilhe, né, que é uma iniciativa do Júnior, era um espaço. Hoje existe ele, mas era um espaço que foi pensado para se trabalhar a questão da inovação, das conexões, e a gente começou, então, todo esse movimento, né, de discussão, convidando as pessoas para poder justamente falar desse processo de ecossistema, que até então não era se falado isso em Lavras. Falava-se em inovação, mas muito dentro da universidade, e a gente queria que isso se expandisse para fora, né, e que pudesse também envolver outros atores, outras instituições de ensino, e que a gente pudesse, de uma forma, falar de empreendedorismo e inovação de uma forma muito ampla. E aí a gente tem referências, você já citou Santa Rita do Sapucaí, temos Itajubá, e a gente falou, gente, a gente tem tudo, né? Todos os elementos possíveis para ser igual, e por que não somos? E aí foi quando a gente começou todo um trabalho, né, de investimento por parte do Sebrae. Nós tivemos, não sei se você lembra, Renan, do Marcelo Pimenta, que nos ajudou a estruturar o nosso primeiro plano de ação, né? Foi, inclusive, Lavras foi um projeto piloto na abordagem de ecossistema local de inovação. Então, nós fomos contemplados, né, a experimentar essa questão da organização do ecossistema local de inovação e começamos, então, esse trabalho. Então, ao longo desses últimos anos, nós fizemos muitas ações, principalmente nessa parte do capital humano, né? Fortalecer essa questão do capital empreendedor, fazer muita sensibilização do que é empreendedorismo, do que é inovação. Fizemos parcerias com as instituições de ensino para levar, né? O professor Márcio está aqui, sabe disso, levamos a metodologia de empreendedorismo para a instituição de ensino, para dentro da UPLA, para capacitar os professores, para poder falar de empreendedorismo. Capacitamos professores da FAGAMON, né? Da Unilavras, da FADMinas, e aí a gente começou, então, a apoiar também, né, esses eventos pontuais, Startup Weekends, Lemonade, trouxemos programas de pré-aceleração do próprio Sebrae, que é o Agita, que a gente, né, nós tivemos o privilégio de trazer a nossa metodologia para cá. Então, nesses últimos anos, o Sebrae ele foi um grande arcabouço, né, para todas essas ações, assim, de fomentar realmente a questão, de trazer o conceito para que as pessoas pudessem ter uma linguagem, né, e todo mundo está falando um pouco dessa questão do conceito de startup, o que é uma startup, o que é um protótipo, e aí o que aconteceu dentro disso tudo, né? Todo mundo, a gente fazendo todo esse movimento e assim, né? O pessoal de fora está enxergando Lavras. E aí nós, ano passado, nós fomos contemplados com uma metodologia da Fundação CERT, né? Dentro assim, de vários municípios do estado de Minas Gerais, Lavras foi um dos 9 municípios contemplados com uma consultoria da Fundação CERT, que é uma fundação, né? Inclusive ela é especializada nessa questão de desenvolvimento de ecossistemas, que é de Florianópolis, e nós fomos contemplados a trabalhar essa questão, né, das nossas vocações, das nossas potencialidades. Então, o Sebrae fez mais uma vez um investimento dentro do ecossistema para que a gente pudesse ter um norte, né? Tivesse ter uma organização. E o que é o que o Sebrae quer com tudo isso? É justamente isso que a gente está falando aqui, de conexão. A gente está falando de unir os atores em prol de um objetivo único, para que a gente possa ter ações coordenadas e, com isso, realmente gerar o desenvolvimento, né, das nossas inovações, fazer o que o professor Márcio falou e você também trouxe, né, fazer com que essa inovação saia um pouco, né, dos portões de dentro e venha aqui para fora. Então, depois eu acho que eu posso falar um pouco mais à frente sobre isso, mas nesse tempo todo, nós investimos cerca de mais de R$500 mil, só o Sebrae em termos de ação aqui na cidade de Lavras. E investimos esse montante porque acreditamos, né, na cidade e no potencial que ela tem. Tanto que Lavras, em 2017, foi considerada dentro de uma pesquisa que o próprio Sebrae fez e reconheceu como a 4ª cidade mais inovadora do estado de Minas Gerais. Então, palmas para nós, né? Palmas para o Vale das IPs. Nós estamos num caminho que a gente ainda sabe que a gente tem que percorrer muito, mas o Sebrae
acredita nesse movimento, né? Acredita que podemos ser referências aí, principalmente dessas vocações que nós elegemos, e aí depois o Marcelo vai apresentar aí no mapeamento também, mas foi tudo isso um pouco que a gente fez, né? Apoiar toda essa movimentação. E hoje o que a gente tem feito atualmente, após esse trabalho da CERT, há algumas ações pontuais, porque a gente estava esperando um mapeamento, né, para que a gente pudesse depois seguir junto com a Rizoma, dentro do plano de ação, que inclusive a gente tem, que foi um resultado do trabalho da CERT, mas a gente tem trabalhado, inclusive, o programa Agente Local de Inovação, que é o nosso programa hoje, que é um programa do SEBRAE, junto com o governo federal e o CNPq, que é levar inovação para as empresas tradicionais, né? Então, nós temos trabalhados aí, já trabalhamos no primeiro ciclo, que foi durante 4 meses, nós rodamos uma metodologia que é levar inovação para o aumento da produtividade, né? Então, acompanhamos durante um período de 4 meses 22 empresas, e inclusive eu vou fazer merchan aqui para o Paulinho da Paluto Móveis, que ele, inclusive o Hub, né, a Casa Inteligente, ela foi um resultado desse trabalho do programa Brasil Mais, que é o agente local de inovação. Então, a gente aí sempre apoiando essas iniciativas e acreditando que o Vale pode ir muito mais além, né? O Vale dos IPs. Então, esse foi um pouco dessa linha do tempo um pouco rápida que eu tentei trazer. Por que o SEBRAE está aqui e por que ele acredita em todo esse trabalho. Legal, Glaucia. Você falou um pouco aí, né, dos agentes de apoio às pequenas empresas, né? E é interessante porque quando a gente fala de ecossistema de inovação, ecossistema de startups, né, a gente está falando de empresa também, né? Um tipo de empresa bem peculiar, inclusive, mas a gente precisa citar que as empresas tradicionais que já estão no mercado, principalmente os pequenos empresários ali, eles são extremamente importantes também, né, para esse movimento, né? E o SEBRAE está ali justamente para lidar, né, com esse tipo de empresa e torná-los também um pouco mais inovadores, um pouco mais tecnológicos, né? Então isso é extremamente importante, né? Sim, é porque assim, a gente tem que fazer sentido para todo mundo, né? Nós não vamos povoar a cidade de Lavras somente com startups. Nós não podemos deixar de forma alguma de pensar no tradicional, porque o tradicional não vai deixar de existir, né? A gente sabe que ele tende a se inovar. Eu acho que o que tem um pouco de desmistificar é a questão de que inovação é tecnologia, e não é. A inovação é você fazer algo diferente. E eu acho que quando a gente tem esse movimento do ecossistema fortalecido, é isso que a gente também quer agregar, é falar para essa empresa tradicional, essa empresa que está no varejo, né, que é o comércio, que é o serviço, que é a indústria, que ela pode ser uma empresa inovadora, que ela pode melhorar um processo dela, que ela pode melhorar um produto, que ela pode inovar num atendimento, enfim, que ela pode passar por um processo de transformação digital. Então, eu falo assim, nós estamos aqui hoje, lógico, fomentando um ecossistema de startups, de negócios inovadores de base tecnológica, mas temos também que pensar, né, no negócio tradicional, até porque o público do SEBRAE é a micro e pequena empresa, né, é a empresa que é a empresa tradicional. Exatamente. Isso é interessante e é bom ver, né? A gente já vê esse movimento, essa conexão, né, do setor privado tradicional com as startups que começaram a surgir aqui no nosso ecossistema, isso se conectando com a academia, sabe, começando a gerar essas conexões que fazem sentido, né, que vão impactar, né, todo o ecossistema. Então é muito bom ver, né, tudo isso acontecendo na realidade. E mais uma vez, né, destacando aí a importância do SEBRAE em tudo isso, né? Glaucio, a gente vai conversar mais sobre isso. Antes disso, pessoal, antes de eu fazer algumas perguntas para o Zambaldi, antes da gente ir para o Marcelo, estou deixando o Marcelo por último, porque ele vai falar um pouquinho já dos resultados para vocês. Então, eu vou conversar com o Zambaldi, mas antes disso, eu estou acompanhando o chat aqui ao vivo, que o pessoal está interagindo com a gente, tem muita gente interagindo, né? Inclusive o pessoal está falando que meu áudio está um pouquinho alto, está um pouquinho baixo, vou tentar falar um pouco mais alto. Mas eu vi aqui que o Carlos Barbosa, ele mandou uma pergunta aqui, ele está perguntando se será disponibilizado, né, um arquivo com os resultados do mapeamento. Eu não vou responder agora, vou deixar o Marcelo responder, mas já adianto que sim, viu, Carlos? Esses dados são públicos, né, e isso vai chegar na mão de todo mundo, vai estar aberto ali para todo mundo poder consultar e utilizar essa inteligência toda, né, justamente para poder nortear as ações do ecossistema. Pessoal, vocês em casa, mandem comentários, mandem perguntas, eu vou estar acompanhando aqui todo mundo aqui, sempre vou estar colocando, né, a participação de vocês aqui na conversa também. Bom, Zambaldi, né, representante aí do governo municipal, né, antes de você falar um pouquinho das ações da prefeitura, como que vocês têm visualizado, né, essa questão de inovação, essa questão das startups, né, da inovação também vindo do setor tradicional, nem sempre de base tecnológica, como a Glaucia falou.
Eu queria perguntar para você quais as características próprias de Lavras, né, e do lavrense também, que você acredita que favorece o avanço da inovação aqui na nossa cidade, Zambaldi. Zambaldi, eu acho que o seu microfone está mudo. Libera aí para gente. Ah, esqueci aqui. Aí. Um dos valores aí do município, né, definido pela prefeita Jussara Minicucci, é justamente a questão da inovação. Né? A inovação é um dos grandes valores que nós vamos trabalhar aí durante os próximos anos. E com o apoio aí do nosso secretário de Desenvolvimento, o Paulo Curió, nós temos levantado exatamente essa expertise aí de Lavras. Né? Então, nós pensamos muito isso e são 3 ou 4 qualidades fundamentais que Lavras possui. Uma delas é a educação de excelência. Né? Você viu que todo mundo aí falou. Nós temos escolas de ensino básico e fundamental de altíssimo nível, instituições de ensino superior como a Fagamo, Unilavras, Adventista, a UFRA, né, que é uma das melhores do Brasil, né, e talvez uma das melhores de Minas, uma das melhores do Brasil, né, uma relação próxima, né, com ciência e pesquisa e buscando aí a inovação. Então, nós temos esse elemento fundamental em Lavras, que é a educação de excelência. O segundo elemento e terceiro elemento, nós temos qualidade de vida. É muito importante uma cidade promover isso, né? Ter isso, que é a qualidade de vida. Ou seja, nós somos uma das melhores cidades para se viver e envelhecer com qualidade de vida no Brasil, segundo a pesquisa da FGV. Né? Ou seja, dentro de Minas, nós somos a melhor, né, cidade para se viver e envelhecer. E nós somos também um município inovador, conforme a Glaucia já comentou aí. Né? E, por último, a nossa localização. Né? Nós temos uma localização privilegiada entre BH, São Paulo e Rio, né? Saídas para o Triângulo Mineiro, praticamente 40%, né, dos negócios do Brasil estão no contexto dessas regiões que eu citei, e agora o modal ferroviário, e a nossa short line, né, para a conexão ferroviária. Então, quer dizer, nós temos todo um contexto que nos permite pensar e realizar inovação. Né? O lavrense, portanto, na visão síntese, nós temos recursos humanos, né, pessoas de excelência. Né? Nós temos uma grande maioria com formação superior, competências das mais diversas, né, conhecimento, né, educação, áreas de educação, matemática, física, estatística, administração, contábil, agronomia, veterinária, engenharia, arquitetura, computação, saúde, nutrição, ou seja, fantástico, né, o nosso recurso humano. E nós temos agora, dá para perceber, né, essa nova geração. A nova geração de empreendedores e administradores de Lavras. Né? Ou seja, altamente capacitados, visão empreendedora e inovadora, mais afeta ao risco e investimento de risco. Né? Também mais preparada do ponto de vista de prever, né, riscos e que começa a buscar um engajamento com a ciência e tecnologia. Começa a querer se aproximar da UFRA e a UFRA a ir em direção a esses novos empresários. Né? O relacionamento da integração. Ou seja, nós temos uma nova geração que quer participar, quer colaborar e que quer potencializar o desenvolvimento de Lavras e região. Acho que é isso, em síntese, o que nós temos hoje em Lavras de recursos e oportunidades. Legal, Zambaldi. E aí eu queria entender de você, né, representando aí o governo municipal, hoje qual é a visão da prefeitura, né, através da Secretaria de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação em Lavras, né? E além disso, o que está sendo feito, né, concretamente aí que ainda precisava ser feito, né? O que vocês já iniciaram, o que vocês estão planejando para os próximos meses, para os próximos anos, né? Quais são essas ações aí da prefeitura hoje em dia? O primeiro passo que nós vimos aí, juntamente com a prefeita e com o nosso secretário de desenvolvimento, foi a questão de ter-se um planejamento estratégico e uma busca da participação empresarial de Lavras. Então, a gente ainda está trabalhando nisso, que o planejamento estratégico está sendo feito pela Fundação Dom Cabral, e a questão da participação empresarial, nós estamos criando aí o CODEL, né, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Lavras, formados pelos empresários da cidade de Lavras. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, dentro desse planejamento estratégico,
nós temos 3 linhas de ação, né? Uma é estruturar a política e infraestrutura de atração de investimentos palavras, ou seja, atrair novas empresas para o município, né? Contatos com empresários, legislação, documentação, incentivos, parcerias com o governo estadual e federal, aproximação do INDE, do BDMG. Né? Esse é um dos elementos fundamentais do nosso plano estratégico. O segundo é definir e implementar ações que visem desburocratizar e agilizar o atendimento à população e às empresas, ou seja, ao comércio, ao serviço do município. Legislação comercial, disponibilidade de aplicativos para as pessoas usarem aí, né, no seu dia a dia, em ações relacionadas a registros com a prefeitura, etc. Facilitar o atendimento, estudos de melhoria no código de obras, construções, redução de juros associados a impostos municipais, etc. E o último, e não menos importante, é estruturar a política pública de apoio ao empreendedorismo, à inovação e à sustentabilidade no município. Aí envolve difusão da cultura da inovação no município, aproximação e parcerias com o ecossistema Vale dos IPs, com a agência Rizoma, mapeamento dos atores do ecossistema, né, as instituições, as empresas, os investidores, as startups, né, parcerias com o Sistema S, estamos trabalhando uma parceria aí continuada com o SEBRAE para a educação empreendedora nas escolas, né. Trabalho de levantamento das verticais, nós acompanhamos muito bem esse trabalho feito aí pelo SEBRAE, pelo Vale dos IPs, né, pela Rizoma. Nós tivemos também esse levantamento das verticais. Nós estamos estudando ainda muito essas questões das vocações de lavras, né? Agroalimentos, educação, TI, saúde, que o Marcelo deve apresentar aí, algumas informações mais vigentes para a gente aí, atuais, né? Isso é bom. Aproximação do governo estadual, principalmente na área de ciência e tecnologia. E também algumas parcerias para a criação de hubs de inovação, né? Nós temos aí a Casa Inteligente, nós estamos trabalhando nesse hub. Buscamos trabalhar um hub de TI, um hub ferroviário, agora com esse pensamento, né, de investimento ferroviário no estado e no país. Um hub em parceria de nutrição e alimentos, né? Um de nutrição animal, tudo isso envolvendo as instituições de ensino de Lavras, não somente a UFRA, mas a Unilavras, a Fagamo, a Adventista, né? Difusão do Parque Tecnológico, né, que é hoje o Centro de Inovação da UFRA, contatos com parceiros para levar esses hubs à frente, né? Potencializar esse hub, o engajamento, né, buscando o engajamento também da CIL, do CDE, do Sincoval, que são representantes aí empresariais, a gente precisa muito deles, a gente tem que buscar eles para participar mais também, né? E criar uma dinâmica de desenvolvimento e inovação para o município. Essa que é a ideia. Nós estamos aí nesses 3 caminhos e o principal, né, que a gente está trabalhando hoje aqui com essa live é estruturar políticas públicas de apoio ao empreendedorismo, inovação e sustentabilidade no município. É nessa linha que nós estamos trabalhando. Perfeito, Zambaldi. É muito bom, né, ver a participação da prefeitura através da secretaria, mas também de outras secretarias, né, pensando aí nesse desenvolvimento econômico, obviamente, da cidade, mas desenvolvimento social também, né. Ainda bem a gente já tem uma condição de vida muito interessante aqui em Lavras, isso possibilita, né, o desenvolvimento também do ecossistema, mas quando a gente fala de ecossistema, a gente também está falando de desenvolvimento social e ter a prefeitura não só fomentando, mas também sendo um pouco desse catalisador ali de tudo isso, junto com todas essas instituições que estão aqui na tela hoje, né? É interessante que o Wagner acabou de mandar aqui que numa mesma tela a gente está vendo universidade, SEBRAE, iniciativa privada, poder público, né, no único quadradinho aqui. Essas conexões elas vão ser cada vez mais potencializadas, já aconteciam, estão acontecendo cada vez mais, e ter o governo municipal aqui junto com tudo isso é extremamente importante. Muito bacana e gratificante para a gente, né? Legal, Zambaldi, show de bola. Bom, pessoal, antes de eu passar para o Marcelo agora, né, finalmente chegando aí nesse momento que o Marcelo vai contar um pouquinho, né, do que foi descoberto, né, com o mapeamento 1.0, lembrando que ainda é resultado preliminar, o mapeamento ainda vai acontecer, vai continuar acontecendo por um bom tempo. O Marcelo vai explicar para vocês que a gente está só numa primeira fase, né, focado ali na pessoa física, daqui a pouco a gente vai pensar na pessoa jurídica e por aí vai. Ele vai explicar isso detalhadamente para a gente.
Mas eu preciso lembrar vocês, primeiro, a galera que está assistindo a gente aí no chat, mandem perguntas para os convidados, né? Lembrando que no finalzinho a gente vai fazer uma roda de perguntas aqui. Então vocês já podem ir mandando perguntas aí para os convidados que estão aqui junto com a gente hoje. Mas eu preciso lembrar também que o mapeamento 1.0 está aberto. Então, quem ainda não participou, é só pegar o link que está aqui na descrição, né? Ir lá, preencher o formulário com as suas informações. Lembrando que a gente respeitou, que a gente também se preocupa, né, com toda essa questão da LGPD, proteção de dados. Então, fiquem tranquilos, está tudo certo. Confia nisso, porque a gente quer só as informações relevantes para a gente poder direcionar as ações do ecossistema. Fiquem tranquilos. Então, quem não participou, é só ir lá preencher as informações que o mapeamento ainda continua, ok? Bom, vamos lá, né? Então, acho que chegou o grande momento, né? Marcelo, antes de mais nada, antes de você, né, falar dos resultados aí, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro da MDA, cara. Então, acho que vou te pegar de surpresa aqui, isso não estava combinado essa pergunta, mas eu queria que você falasse um pouquinho da MDA como instituto de pesquisa referência, né? Não só em Lavras, mas com participação especial aí em vários tipos de estudos, né, no país. Fala um pouquinho para a gente da MDA e depois eu vou puxar com você os resultados. Pessoal, boa noite para todo mundo. Renan, bacana demais se abordar esse assunto, ainda mais nesse momento onde a gente está conversando em empreendedorismo, inovação. Eu já lancei isso uma vez, aí, acho que no grupo Vale dos IPs, enfim. Eu considero a MDA talvez como o primeiro caso de startup de empresa incubada dentro da Universidade Federal de Lavras, né? Eu não sei se é claro para todo mundo isso. A MDA ela nasceu dentro da UFLA, dentro do Departamento de Exatas. Ela foi criada por 3 professores, isso em 1988. Então, por mais que a UFLA gerou algumas empresas também, enfim, mas eu acho que a empresa mais antiga que nasceu dentro da UFLA, saiu da universidade e está nativa até o momento. Então, é muito bacana você me dar essa oportunidade aí de falar isso. A MDA nasceu internamente, começou desenvolvendo alguns projetos aí na área agrária, na área rural, Emater, Confederação Nacional de Agricultura, enfim, as pessoas da região descobriram isso, começaram a acionar a MDA para fazer estudos eleitorais, e aí a MDA ficou muito focada nessa parte eleitoral, fazendo muitas pesquisas para prefeito, para deputado, especificamente para prefeito, né? Tinha gente que às vezes assustava, né, e falava, vocês trabalham só de 4 em 4 anos, né? Como se a gente trabalhasse 1 ano e ficasse 3 anos adormecidos. Enfim, a MDA cresceu bastante aí nesses últimos anos. A gente conseguiu alguns contratos aí com o poder público, via licitações, e aí conseguimos uma projeção nacional, fizemos projetos aí para os Correios, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, fizemos um trabalho brilhante para o Ministério de Minas e Energia, focado nos impactos do Luz para Todos, né, na população. Então a gente entrevistou quilombolas, em comunidades indígenas, exatamente para a gente saber o que a energia trouxe para essas pessoas, né? E foi muito bacana que a gente também tinha um trabalho de ver o gasto do governo em levar energia para essas comunidades, fez com que essas comunidades gerassem mais renda para elas, consumissem mais, comprassem eletrodomésticos, comprassem equipamentos para poder gelar lá o leite que eles tiravam, enfim. Então isso tudo também gera um retorno para a economia em termos de impostos, em termos de movimentação. Foi um trabalho muito bacana que a gente desenvolveu. A gente tem uma parceria hoje que talvez é a que nos torna mais conhecidos, né, que envolve a parceria com a Confederação Nacional do Transporte, onde a gente trabalha com pesquisas nacionais, com resultados públicos que são divulgados para toda a sociedade do Brasil. É um trabalho bem bacana. E nesse momento a gente está desenvolvendo 2 projetos muito bacanas, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, junto ao Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrário, FIDA, onde a gente está entrevistando as famílias mais pobres do semiárido, lá do Piauí e do Ceará, exatamente para avaliar impacto. Essas famílias pobres, em 2015, receberam diversos incentivos governamentais, cabras, pintos, sementes de feijão, enfim. E aí a gente voltou lá agora, em 2020, exatamente para medir esse impacto nessas comunidades. Então a gente tem um grupo beneficiário, que são as pessoas que foram beneficiadas por esses programas governamentais, e a gente entrevista comunidades chamadas de controle,
exatamente para a gente medir o impacto dessas ações na capacidade de gerar renda, de gerar uma melhor qualidade de vida para quem mais precisa. Esses projetos são desenvolvidos nas cidades mais pobres desses estados. Então, é um projeto que a gente está totalmente envolvido aí, já tem mais ou menos um mês, ainda vai demorar mais uns 40 dias. Então, é uma satisfação muito grande aí trabalhar com pesquisa, trabalhar com coleta de informações. E quando eu vi, né, igual eu falei no começo, que o Vale ia trabalhar com isso, me candidatei, né, para participar, para colaborar, para somar, para ser mais um aí nessa rede aí de atores do ecossistema. Legal, Marcelo. Ter a MDA junto com a gente é quase que essencial, né? Você vai falar isso na sua apresentação, mas aquilo que a gente não mede, a gente não consegue fazer uma gestão correta, né? Eu vou deixar você falar sobre isso. Bom, Marcelo, eu vou colocar na tela aí para o pessoal que está assistindo em casa a sua apresentação aí. E aí, Marcelo, fica à vontade. Explica. Beleza, tudo. Tranquilo. Muita calma, fica à vontade. A palavra é sua. Vamos lá. Bom, pessoal, antes de começar, né, a passar os slides aí, eu queria só reforçar, né, eu como um lavrense raiz, né, o quão gratificante é escutar tudo isso que foi falado, né? Na verdade, é sensacional a gente vê aí poder público, a UFLA, né, e as outras universidades, o Sebrae incrível, né, todo empresariado, todo mundo junto, focado em gerar trabalho, em gerar novos negócios, em gerar renda, enfim, gerar qualidade de vida para todo mundo. Muito bacana isso. Antes de começar, eu também não podia deixar de dizer que eu sou simplesmente uma face por trás de uma equipe brilhante que trabalhou por longo tempo para que esse mapeamento pudesse estar acontecendo. Né? Então, são pessoas aí que vêm trabalhando em conjunto aí há um bom tempo, e é uma satisfação muito grande estar representando vocês aí, né? Imagino que vocês devem estar escutando, né? Então, sintam-se abraçados e agradecidos. E, por fim, agradecer também a quem já respondeu, né, o mapeamento, e tenho certeza que vocês vão se sentir motivados em conseguir ainda mais pessoas para participar disso daí. Beleza, pessoal? Bom, como o Renan já adiantou um pouco, uma frase que me inspira muito, né, uma frase do Peter Drucker, que ele diz que se você não pode medir, você não pode gerenciar, né? Tem outros pais para essa frase, né? Ela tem algumas variações interessantes, né? Então, você só consegue melhorar aquilo que você consegue conhecer, aquilo que você consegue medir, você só consegue gerenciar, melhorar seus indicadores, se você consegue medir os seus indicadores. E trazendo aqui para o nosso caso, a gente só vai conseguir avançar com o nosso ecossistema, a gente só vai conseguir gerenciar o nosso ecossistema se a gente conseguir medir esse ecossistema, se a gente conseguir saber quem são as pessoas, quem está envolvido nisso daí e de que forma as pessoas estão com esse envolvimento. Então, é muito importante a gente conhecer das coisas, saber das informações, para que a gente possa avançar. Então, basicamente, agora, nós estamos focados no mapeamento 1.0, que envolve o censo das pessoas físicas. Esse passo inicial, a gente quer conhecer qual o nosso capital humano, quem são os nossos talentos, como é que eles se comportam, quais são seus interesses, e é isso que a gente tem feito até agora. O próximo passo vai ser a gente avançar no mapeamento 2.0, que envolve o censo das pessoas jurídicas, né, que provavelmente vai ser uma informação ainda mais importante, ainda mais relevante para todo mundo. Né? E aí a gente vai querer saber quem são as empresas aqui do nosso ecossistema, e aí quando eu falo das empresas, são aquelas já estabelecidas, mas que têm algum processo de inovação, de base tecnológica ou não, né? Quem são as startups que já estão em operação aqui em Lavras, né? Quais são aquelas empresas que estão em início de operação, né? E principalmente quais são aquelas empresas que estão guardadas ali na cabeça, no papel, e que às vezes precisa de um empurrãozinho para ser lançada, né? E para ser desenvolvida aí aqui na nossa cidade, né? Então é muito importante a gente concluir primeiro esse mapeamento 1.0. Eu imagino que ele ainda vai ficar ativo no ar aí por mais ou menos 7 a 10 dias, e aí nós vamos ter que fechar ele por um momento, até para a gente gerar os resultados. E aí eu já aproveito para responder, se não me engano, o Carlos Barbosa, que perguntou se a gente vai mandar um relatório. Sim, nós vamos mandar,
mas primeiro a gente vai esperar esse mapeamento terminar. Todos os números que eu vou mostrar para vocês aqui são números parciais, né? Eu recebi essa base aí já tem mais ou menos uns 15 dias, né? Então os questionários eles são vivos, né? As entrevistas vão chegando diariamente. Então eu vou mostrar algumas ideias parciais aqui, e principalmente para motivar a gente conseguir novas pessoas ampliar esse mapeamento. Beleza? Bom, eu vou começar aí com duas perguntas básicas, né? Quantas pessoas envolvidas com novos negócios coexistem aqui em Lavras? Né? Quantas entidades que ajudam novos negócios coexistem aqui em Lavras? E aí, quem sabe esses números? Quem consegue listar isso daí? Né? A prefeitura tem acesso a essas informações, né? Então, pelo que eu sei, ninguém sabe disso, ninguém tem essa informação. E isso é uma das coisas que a gente vem buscar com esse mapeamento, né? Então, vocês aí que estão nos assistindo podem achar, opa, Lavras está saindo na frente, Lavras está inovando com esse mapeamento, que bacana, Lavras está pioneira nisso daí. Eu sinto informá-los que não, né? Na verdade, nós estamos atrasados, na verdade, nós estamos muito atrasados. Nós estamos em 2021 e a gente ainda não consegue responder com precisão aquelas duas perguntas que eu coloquei acima, né? Então, isso é um absurdo para uma cidade que deseja se transformar cada vez mais num polo de inovação, né? Com uma universidade pujante, com o Sebrae atuando de forma cada vez mais ativa, o empresariado forte. Então, é sobre isso que trata o mapeamento. Precisamos tirar o atraso, precisamos conhecer quem nós somos, né? Para que a gente possa gerenciar esse processo, para que a gente possa avançar cada vez mais rápido, cada vez de forma mais assertiva, para que a gente possa chegar onde Lavras merece, né? Vocês escutaram aí o potencial incrível que nós temos, né? Em termos de localização, somos a terra das escolas e dos IPs, um nível cultural excelente e precisamos avançar cada vez mais e rápido, beleza? Bom, de qualquer forma, a gente começa a já ter algumas informações com base no que a gente já tem de forma parcial, né? Então, hoje, pelo menos, a gente já sabe que tem aí mais de 200 pessoas envolvidas com novos negócios aqui em Lavras, e a gente já sabe que tem mais de 70 pessoas envolvidas com alguma entidade que ajudam novos negócios aqui em Lavras. Então, a gente para de sair daquela escuridão, né? E começa a ter alguns números, né? Lembrando que nós estamos com informações ainda parciais, né? Nós vamos fechar todo esse relatório, aí vamos montar um documento formal, né? E aí nós vamos deixar esse documento, esse relatório, de forma pública para vocês. A nossa intenção é todo mundo que respondeu o questionário, que deixou o seu e-mail lá, que ele vai receber uma cópia desse documento. Não tem dono dessas informações, as informações têm que estar em rede, as informações são públicas, são para todo mundo possa ter acesso e contribuir da sua forma aí com o ecossistema, né? Então, para quem respondeu, vocês viram que lá tem uma pergunta que tem mais ou menos 30 opções de respostas, onde mostra algumas características para que a pessoa fale se ela está associada ou não a determinada característica, né? Então, isso aqui é um resultado preliminar, então a gente viu uma diversidade de públicos participando do mapeamento, né? A gente tem um destaque aí para pessoas ligadas à instituição privada, empreendedorismo, administração, startup, empresário, liderança, mas a gente tem também alguns itens com menos citações, mas não menos importantes, como investidores, agência de fomento, organizações não governamentais, pesquisadores e por aí vai. A gente vai ver um quadro mais ali na frente, que vai deixar ainda mais claro para a gente a diversidade de pessoas que estão envolvidas nesse mapeamento. Isso é muito bacana, é isso que a gente busca. Bom, pessoal, algumas outras informações, né? Vocês viram lá, a Glaucia explicou para a gente, né? A Fundação CERT definiu aí 4 áreas de atuação prioritárias, que envolvem tecnologia, né? Educação, a cadeia do agro e a saúde. Então, com base em todo mundo que respondeu o questionário até o momento, 43% dessas pessoas se declaram altamente associadas à tecnologia. E eu tenho 57% de pessoas que estão pouco relacionadas ou relacionadas de forma mediana.
Em relação à educação, de todo mundo que respondeu, eu tenho 31% que se declaram altamente relacionados ao setor de educação, enquanto eu tenho 69% que estão pouco relacionados ou relacionados de forma mediana, né? E com esse mesmo raciocínio de interpretação dos números, a gente tem 30% para a cadeia do agro e 23% da saúde, né? Para não gerar dúvidas, os percentuais eles ultrapassam 100%, né? Já que uma pessoa pode estar associada a mais de uma dessas cadeias aí, a mais de uma dessas verticais. Bom, tem algumas outras informações sobre outros setores que vocês aí que responderam o questionário consideraram como importantes para o desenvolvimento de Lavras, né, e da região. A gente tem aí o setor de turismo, o setor de construção civil, o setor automotivo e o setor de logística, ou seja, tem muita coisa para ser trabalhada, tem muita coisa para a gente avançar, e é muito bacana a gente ver que Lavras, ela vai além do agro, né? Ela tem a parte de educação, saúde, turismo e tudo mais, então a gente tem muita coisa para trabalhar e isso é muito bom. Pessoal, antes de avançar um pouquinho mais nos resultados, só para a gente entender um pouco mais esse processo de mapeamento, né? Então a gente tem a versão 1.0, que é um mapeamento focado nas pessoas físicas, que é o que está em andamento no momento, né? Após esse mapeamento 1.0, a gente vai entrar com 1.1, onde a gente vai querer conhecer um pouco mais sobre essas pessoas físicas, de que forma elas se relacionam aí com a tecnologia, educação, saúde e água, né? O mapeamento 2.0, que é focado nas pessoas jurídicas, ele vai ser iniciado rápido. A nossa ideia é que tão logo termine 1.0, a gente já comece com 2.0, e aí nós vamos precisar cada vez mais da força de vocês aí que estão nos escutando, de convocar as pessoas para participar, né, e mostrar a importância disso para todo mundo, né? Esse mapeamento 2.0, então ele deve começar aí, imagino aí que em 15 dias, no máximo 20 dias, a gente está com ele em campo. E a ideia é que tão logo ele seja concluído, a gente parta, né, para o mapeamento 2.1, que é exatamente juntar as informações entre as empresas e as pessoas e fazer com que os negócios aconteçam, fazer com que as ações sejam realizadas, né, as pessoas consigam formar aí novos projetos, novos negócios, né? Eu vou trazer alguns exemplos de relacionamento aqui em relação a qual a razão disso tudo, né? Eu preciso conhecer quem precisa de mentoria, quem precisa de capacitação, o que essa pessoa precisa, como é que essa pessoa precisa, para depois ligar essa pessoa com quem oferece mentoria, com quem oferece capacitação, o que essa pessoa ou entidade oferece e como que oferece. Apenas para citar alguns exemplos, pessoal. Uma outra coisa muito importante, quem precisa de grana? Quanto essa pessoa precisa? Para que essa pessoa precisa? Né? Tem muita gente aí que está com algum negócio parado ou algum negócio precisando de dar um gás, né? E quando a gente fala que precisa de investimento, né, nós estamos falando aqui de gente que precisa de 15 mil, precisa de 30 mil, precisa de 100 mil para começar o seu negócio, às vezes menos, enfim, e está disposto a ceder uma parte da sua empresa para que esse investimento ocorra. Mas quem são essas pessoas? Quem são essas empresas? Por outro lado, quem quer investir? Quanto quer investir? Né? Qual setor que prefere? Como é que essas pessoas vão entrar em contato uma com a outra? Né? Qual o poder que vai fazer essas instituições se encontrarem? Né? Mas primeiro a gente precisa saber quem a gente tem aí de cada lado. Isso é fundamental e é para isso que a gente está nessa luta, tanta gente envolvida nisso daí. Bom, voltando um pouco aqui nos números, né? Reforçando que são números parciais, uma coisa bacana é que as pessoas querem participar, as pessoas estão motivadas, e cabe a nós, a vocês, cabe ao Vale, né? O Vale, na verdade, somos todos nós, criar essas condições, né? A gente vê que por mais que as pessoas conheçam pouco sobre o Vale dos Ipês, 93% tem um interesse elevado em se informar, né? Eu tenho 7% que tem um interesse médio ou baixo, esse é um interesse elevado. Eu tenho 87% com interesse elevado em atuar no Vale dos Ipês e 91% com interesse elevado em fazer parte desse ecossistema.
Ou seja, está todo mundo aí querendo fazer alguma coisa, querendo mostrar, querendo trabalhar, e a gente precisa exatamente criar essas condições para que Lavras exploda todo o seu potencial. Aqui outros números, né? Até agora a gente tem 73% de homens e 27% de mulheres, né? E fica aí mais um reforço para o público feminino tão importante na questão do empreendedorismo. Se mostre cada vez mais presente, participe. Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês, né, para quem vocês forem convidar para participar, que indiquem o seu nome, que preencham as informações pessoais, coloque o seu e-mail, né, porque para a gente poder fazer contato com essas pessoas, para a gente poder fazer contato, para que a gente possa enviar os resultados para vocês, para que no segundo momento de estudos, para que a gente possa fazer contato, divulgar as ações do Vale e tudo mais. Né, a gente tem uma diversidade de idade também, né, a maior parte fica aí de 31 a 40 anos, por enquanto, né, mas a gente tem aí um pessoal abaixo de 30 e acima de 50 também, de forma importante no Vale. E por fim, pessoal, como último resultado, antes da gente avançar mais um pouquinho, né, a gente tem uma pergunta aí onde a gente fala, o que você está fazendo agora, né, qual que é a sua atividade no momento? Né, então a gente vê aí a diversidade de pessoas, a diversidade de perfis, que estão participando aí do mapeamento. Então é muito importante a gente. Eu já vi algumas pessoas com dúvida, mas eu não mexo com inovação, eu não tenho nada, eu não sei tecnologia, né? Para que eu vou participar disso daí, né? Então a Glaucia já deixou muito claro, né? Inovação simplesmente é fazer algo diferente. Então a gente quer que todo mundo entre, todo mundo participe, para que a gente possa ter aí um conjunto mais completo possível da nossa sociedade. Pessoal, não sei se todo mundo conhece, eu vou mostrar aqui rapidamente um case de sucesso, que é o Uber Hub lá de Uberlândia, né, o ecossistema de inovação que nós temos lá, né, e vou provocar um pouquinho aí numa disputa saudável, né. Então lá o Uber Hub é bem bacana, ele começou em 2017, né, foi feito o primeiro censo lá, depois eles fizeram o censo em 2018, então eles têm algumas informações aí bem precisas, embora o site dele tenha algumas falhazinhas, né? Parece que não está muito 100% bem cuidado, né? E eu coloquei 3 notícias aí que eu achei sobre o Uber Hub, né? E imagina que bacana se em vez da palavra Uberlândia aí tivesse a palavra de Lavras. Olha que bacana, né? Vale dos IPs divulga 600 vagas de emprego em Lavras. Né? Lavras é a 4ª cidade do Sudeste com mais startups ativas. Singularity University fomenta inovação em Lavras. Olha que sensacional, né? É aí que nós vamos chegar, é isso que nós temos que buscar. Na verdade, mais do que isso, é o que nós temos que buscar, né? E um desafio aqui de brincadeira, né? O Uber Hub conseguiu cadastrar 140 empresas no primeiro ano, em 2017, né? Hoje, se não me engano, eles estão com 450 empresas aí de base tecnológica cadastradas, né? E aí, quantas nós vamos conseguir aí quando a gente lançar o mapeamento 2.0, né? Não precisamos chegar na 140, né? O Uberlândia é bem maior do que a gente, mas precisamos mostrar nossa força frente a esses números aí, né? Em relação aos eventos realizados, né? Eu não consegui achar esse número de forma muito precisa, né? Mas eu vi numa reportagem 50 por ano, que eu acho muito, é praticamente um evento por semana, né? Eu não sei o que eles consideram como evento, né? Se eles considerar tomar um cafezinho lá no Paluto, no Hub Casa Inteligente como um evento, nós vamos ter 200 eventos aí por ano, né? Mas o que será que nós vamos conseguir aqui no Vale dos IPs, né? Eu vou mostrar aqui alguns eventos que já aconteceram em anos anteriores, né? O TEDx aqui em Lavras, o Startup Weekend, o Desafio UFLA, né? O Empreendelas, né? Focado aí no público feminino, o Agita, né? O BAT aí do Vale dos IPs, que a Glaucia já comentou, o Lemonade, muito bacana aí, liderado pelo Renan. E a gente tem aqui também alguns eventos realizados esse ano. A gente tem aí a Embatec da UFLA, concurso de empreendedorismo, muito bacana, online, acessível para todo mundo. A gente tem aí o Coffee Tom, que está sendo realizado agora, ao vivo. O Renan deve estar louco, que ele está com um olho no gato, o outro no peixe, participando dos 2 eventos, mexendo um pouco ali, um pouco ali. E a gente tem aí um evento que vai acontecer, que é o Hackathon IP Challenge, muito bacana.
apoiados aí por 3 das empresas mais importantes que nós temos aqui no nosso município, o Jeito Caseiro, o Grupo SN, o Expresso Nepomuceno, 3 potências e 3 fontes de inspiração para todo mundo. Né? Hoje eu ainda recebi a mensagem do IP Challenge, batendo recorde de inscrições, né? Então eu acho que isso aí já é reflexo desse movimento. Então a gente não pode perder essa chance, né? Muito bacana a fala lá do Antônio Júnior, e ele deixa claro, né? É muito bacana ver o Vale dos Ipês voltando, né, a se movimentar, né? Eu participo do Vale aí já tem um tempinho aí no grupo, né? E sinto falta de ver ações concretas. Então é muito importante a gente não perder essa oportunidade. Tem muita gente bacana envolvido e a gente precisa avançar cada vez mais, né? Essas lives que a gente faz, esses estudos que a gente faz, isso vem junto, traz junto mais responsabilidade. Para mim, não. Para todos, para você que está me ouvindo, para todos que se sentem parte do ecossistema, é tarefa nossa, de cada um, criar novos eventos, criar novas oportunidades, para que todo mundo saia ganhando. Bom, pessoal, é isso. Acho que eu falei um pouquinho mais do que eu tinha de tempo, mas volta a palavra aí para o Renan e estou à disposição. Show de bola, Marcelo. Obrigado pelas informações. Eu acho que agora a gente começa, né, a olhar para o Vale dos Ipês, ele deixa de ser abstrato e começa a ser um pouquinho mais a gente consegue entender ele um pouco melhor, né? É igual você falou, a gente começa a medir, né, o próprio ecossistema para a gente poder entender onde que a gente está inserido. Isso é extremamente importante. Pessoal, antes de eu continuar aqui, até para a gente poder já caminhar para o final, a gente já está quase chegando a 1h30, né, de conversa aqui. Eu só preciso pedir desculpa para o pessoal em casa. Eu acho que vocês perceberam que deu um probleminha na imagem da câmera, né, do pessoal. A apresentação do Marcelo não foi prejudicada, então deu para entender a voz dele, todo mundo conseguiu entender. Foi só mesmo as nossas câmeras aqui que deu algum problema, mas eu acho que já voltou. Bom, pessoal, eu preciso também destacar, né, essa questão aí no final que o Marcelo falou. Várias ações já foram feitas, né, com esse mapeamento e com todas essas conexões que estão acontecendo agora, né? Essas ações vão ser potencializadas, isso é extremamente interessante. Então, outros Startup Weekends vão acontecer. Espera aí que algo aconteceu aqui, pessoal, só um minutinho. Eu parei de compartilhar minha apresentação, isso causou algum problema? Eu acho que foi isso, Marcelo, mas tá tudo certo. Se quiser, eu volto aqui. Ele vai corrigir para a gente aqui. Inclusive, eu preciso agradecer o Vinícius, né? Como o Marcelo falou, o Vinícius está fazendo uma live lá no Coffee Tom, pessoal do café, e essa live aqui ao mesmo tempo. Então, Vinícius, muito obrigado pela força. O pessoal está vendo desconfigurado aí, mas já vai voltar para vocês. Pessoal, o importante é a voz aqui, vocês escutarem. Mas eu preciso destacar, pessoal, o IP Challenge, né? Que é uma ação aí do Hubby, mas não é uma ação somente nossa, é uma ação conectada com a prefeitura, é uma ação conectada com o Sebrae, é uma ação conectada com a iniciativa privada, né? E apesar de ser uma simples hackathon, é uma ação conectada. É isso que é importante da gente ver nesse momento, né? Até então a gente não conseguia ver esse tipo de evento, que é básico, mas esse tipo de evento conectado, né? Com o ecossistema conectado, com vários atores ao mesmo tempo, né? Essa hackathon ela vai ser uma grande vitrine, né, de talentos, tanto para essas empresas, mas para o restante do ecossistema, né? E é uma oportunidade da gente aproveitar esses talentos, direcionar o conhecimento desses talentos para poder solucionar problemas reais do nosso ecossistema, dessas empresas que são parceiras, né, do IP Challenge. Então, eu preciso destacar não só porque é uma ação do Hubby, né, da qual eu faço parte hoje, mas por ser uma ação extremamente conectada, né, e presente aí no ecossistema. Inscrições estão abertas, viu, pessoal? Então, a galera que está assistindo a gente, se vocês quiserem participar do IP Challenge, é só acessar o nosso site, ohubby.com.br, vocês conseguem se inscrever lá. Como o Marcelo falou, a gente bateu recorde de inscrição em 2 dias, então é algo incrível, algo que surpreendeu também, porque nesse momento de ações online, né, isso está um pouco sobrecarregado, as pessoas estão um pouco cansadas dessas ações online, mas a gente já bateu esse recorde de inscrição aí e está correndo o risco da gente ter que fechar inscrições antes do previsto. Isso é maravilhoso, é bom saber que existem talentos, a gente sabe que existe talento no nosso ecossistema, mas que esses talentos querem agir, querem trabalhar, querem construir, né, junto ali para poder impactar o ecossistema. Isso é extremamente interessante e muito bom ver. Além disso, né, como o Marcelo falou, o Avança Café está acontecendo nesse exato momento. A gente está com uma hackathon, o Coffee Tom,
Só para vocês terem uma ideia, são mais de 90 talentos do Brasil inteiro trabalhando em soluções inovadoras e tecnológicas para a cafeicultura brasileira. Né? O Avança Café ele tem como centro, né, vamos dizer assim, Lavras e Viçosa, né, que são as duas instituições, a UFLA e a UFV, as duas instituições executoras, e nesse exato momento a gente está com 90 pessoas pensando em soluções e construindo novas startups para o café. Daqui a pouco a gente vai fazer isso com o leite, daqui a pouco vai abrir a aceleração do Avança Café, a gente está só com a Hackathon agora, daqui a pouco começa a aceleração, então as coisas estão acontecendo e isso tudo vai ser muito mais potencializado. São essas ações que vão criar oportunidades para quem está assistindo a gente, oportunidades para a iniciativa privada, né? É justamente essas conexões que precisam acontecer no nosso ecossistema para gerar oportunidades para todo mundo. Então é muito bom ver isso acontecendo. Vocês viram um pouco aí da cara, né, desses resultados preliminares aí que daqui a pouco vai chegar na mão de vocês também em casa. Né? Então esperem, esses números são públicos, esses resultados são públicos, né? Pertencem a todos nós aqui do ecossistema. E a gente espera do fundo do coração que isso torne, né, as nossas ações um pouco mais inteligentes para que elas sejam potencializadas cada vez mais. Ok? Pessoal, eu estou de olho aqui no nosso site, eu acho que as imagens de todo mundo aí do ao vivo já voltou, tá tudo certinho, vocês estão vendo a nossa carinha de novo. A gente pede desculpa mais uma vez, a gente não sabe o que aconteceu aqui, mas voltou. Pessoal, para a gente caminhar para o fim, eu vou dar a oportunidade aí dos convidados falarem um pouquinho dos números que o Marcelo falou, vocês comentarem o que vocês acharam. Eu acho que todos nós aqui estamos vendo isso pela primeira vez, eu acho que ninguém teve acesso ainda, né? Eu vou chamar um por um aí para vocês comentarem um pouquinho desses números. Mas eu estou de olho no chat aqui. O Elilton mandou uma pergunta que já foi respondida pelo Marcelo, né, em relação ao mapeamento 2.0. Beleza, então já foi respondido. O pessoal está mandando parabéns pelos envolvidos, né, falando que o Vale está pulsando, né, que esse movimento voltou, né, como o Júnior falou. A galera está achando muito bom, importante, né, fazer o Vale renascer, né, não só, eu acho que a palavra certa não é renascer, mas ele voltar ativa, né, porque ele sempre esteve vivo. Como é um ambiente que não tem dono, não tem representante, não tem nada, ele está sempre vivo aqui, ele sempre acontece. A gente precisa ativar cada vez mais e potencializar isso, né, com as ações dos atores que estão inseridos nesse ecossistema. Né, o Wagner falando aí que é só sucesso, né, e vai ser cada vez mais sucesso. Então, pessoal, continue interagindo com a gente aí nesse finalzinho. Olha lá, o Gustavo falando que o ecossistema nunca morreu. Na verdade, ele nem nunca surgiu, né, ele sempre existiu, né. Isso que é interessante de ver, né, desse ecossistema. Bom, pessoal, continuem mandando para a gente esses comentários, eu vou estar de olho aqui, enquanto eu jogo a palavra para os convidados agora. Né? Eu vou chamar primeiro a Glaucia. Glaucia, pode ser? Para você comentar dessas informações aí que o Marcelo apresentou para a gente, o que você achou, o que você está visualizando para o futuro. Sim. Fica à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer algumas manifestações aqui no chat, eu não tinha visto antes. O Gustavo está até falando que o Vale nunca morreu, que a Glaucia não deixa. Não deixo mesmo, não. Se isso aqui acabar, eu vou ser a última a apagar a luz, gente. Não deixo. É propósito meu. E, enfim, agradeço aqui algumas manifestações que eu só agora vi. Nossa, brigadão, gratidão aí por vocês. E agradecer também, assim, antes de falar um pouco da apresentação do Marcelo, que foi sensacional, agradecer por fazer parte disso tudo, né? Poder estar aqui com pessoas especiais, pessoas engajadas. Eu falo para vocês que nós estamos aqui, mas vocês não sabem o quanto que a gente trabalha nos bastidores, viu? E muitas das vezes, não só representando as instituições que nós, né, estamos aqui representando, mas estamos nos doando como pessoas. E eu acho que é isso que a gente vem pedir no mapeamento. O engajamento das pessoas, né, a sua participação individual como cidadão que busca o desenvolvimento da sua cidade, que busca o desenvolvimento do seu negócio, porque nós aqui estamos, eu acho que em primeiro lugar como pessoas, e segundo como empresas, como instituições que querem o desenvolvimento. Então, se cada um pensar dessa forma, eu tenho certeza que a gente vai realmente transformar aí a realidade do nosso ecossistema. Já estamos transformando, mas precisamos muito do apoio de vocês. Marcelo, parabéns. Nossa, eu estou assim, extremamente encantada com toda essa sua doação que você tem feito para o grupo, tá? Para a questão do mapeamento. Eu não tinha tido antes oportunidade de conviver com você e de conhecê-lo tão de perto como estou tendo agora. E obrigada por você fazer parte, né, desse trabalho. E ficou sensacional, é isso que a gente precisa de indicadores, a gente precisa conhecer
né, quais são as características desses ecossistemas, para que juntos, né, Rizoma, Sebrae, Prefeitura e outros diversos atores que estão presentes aqui, o próprio Centro de Inovação da Universidade, para que a gente possa desenvolver ações conectadas a esse público, né? Por isso que é importante você trazer, às vezes, alguns perfis para que a gente possa, de alguma forma, conhecer e ser mais assertivo no momento que a gente vai atuar. Então, parabéns, sim, me surpreendeu, de falar a verdade, me surpreendeu, gostei muito e estou muito feliz, viu, por fazer parte, de ser sua parceira aí nessa caminhada, nessa trajetória. E aos demais também aqui, gente, só agradecer. Eu acho que, eu falei ontem, a gente estava em reunião, o Márcio me perguntou, o que você está com essa cara pensativa, Glaucia? Eu falei assim, eu estou pensativa não, eu estou orgulhosa de vocês, eu estou orgulhosa de Lavras, eu estou orgulhosa desse grupo, que eu falo que, né, que eles falaram de renascer, o grupo nunca morreu, né? Acontece que veio todo esse contexto, também a gente teve uma pandemia, que querendo ou não, não é justificativa, mas que bom que a gente teve o trabalho da CERT, né, que não deixou, né, aquela chama se apagar e nos deu mais combustível para a gente poder trabalhar aí essa nova proposta do ecossistema. Então, eu estou muito orgulhosa, viu, Renan, de tudo isso. Você que a gente está carregando esse piano desde o início, PH, enfim, tantos, né, tem tanta gente, né, o Alex, o Vaguinho, gente, Vaguinho, não posso deixar de falar, desde o início, Vaguinho, sempre parceiro, sempre acreditando, várias outras pessoas, assim, vou ter até, né, se eu não vou mais citar nomes, senão vou ser injusta, mas o Zambaldi também, que tá, né, tá com a gente, assim, mesmo antes de prefeitura, né, Zambaldi, pela universidade, sempre acompanhando. Então é isso que eu queria falar. E assim, pedir para que realmente cada pessoa faça a sua parte, que vocês que estão assistindo nós aqui hoje, que você seja uma pessoa multiplicadora desse processo do mapeamento. Né? Às vezes você identifica na sua rede de contatos que tem pessoas interessantes que devem preencher o questionário. Então vai lá, cutuca seu colega, cutuca seu amigo empresário, né? Uma pessoa que às vezes ali um professor, alguém que esteja envolvido nesse movimento e que você entenda que tem um perfil para ajudar a gente nessa trajetória, nessa caminhada. Então é muito importante que a gente também, né, seja esse processo multiplicador. Ô, Renan, eu vou te interromper aqui rapidamente, né? Perdão, só para falar, agradecer as palavras da Glaucia, né, e falar um pouquinho sobre a doação que as pessoas têm que ter para o ecossistema. A Glaucia está de férias e se prontificou a participar, então ela está interrompendo o período dela ali, então ela está doando o seu tempo aí para colaborar com a gente, reuniu com a gente ontem, enfim, é cada um fazendo a sua parte em prol do ecossistema aí. Legal, Marcelo. E é muito importante deixar isso claro, gente. Um ecossistema ele é formado, sim, por entidades, mas por trás das entidades sempre tem pessoas. É por isso que a gente está aqui mapeando primeiro as pessoas. A gente quer entender quem é que está aqui nesse ecossistema, justamente para a gente preparar cada vez mais esse ecossistema para segurar os talentos num ambiente, numa cidade que oferece condições para esses talentos ficarem aqui felizes, prosperarem, gerando impacto para a sociedade. É isso que a gente quer. Lavras tem potencial para isso, a gente tem educação, a gente tem condições de vida aqui excelentes, a gente tem um posicionamento maravilhoso, né, logístico, vamos dizer assim. Então a gente tem todos os ingredientes, né? É uma questão de conectar, gerar um pouco de inteligência com esses dados, né? E começar a fazer as coisas acontecerem cada vez mais, potencializar o que a gente já faz, né? Então para mim também é muito importante ver esse resultado, né? Depois de 7 anos. Ah, mas 7 anos aconteceu tão pouca coisa. Mentira, gente. A gente pega o Vale do Silício, lá é 60 anos de história para eles chegarem onde eles estão hoje. A gente, em 7 anos, chegou no ponto que a gente está aqui, gerando o TBIT da vida, né, que é um negócio de referência no Brasil inteiro, gerando o MDA, gerando outras startups que estão surgindo aqui agora, que também já estão impactando, né, o Brasil, outras regiões, entrando em mercado e tudo mais. Então, o que a gente fez em 7 anos é absurdo, é incrível, né, o que a gente pode fazer, né, o que a gente pode fazer cada vez mais, né. Se o Vale do Silício demorou 60 anos, a gente vai demorar 15 no máximo para atingir o nível deles, espero eu. Né? Eu acho que a gente está com as pessoas certas, a gente precisa de vocês que estão aí em casa, preenchendo esse formulário, para a gente ter cada vez mais braço, né? E tornar a Lavras referência, sim, em condições de vida, melhores condições de vida, referência em inovação, referência em ensino, como a gente já é, referência em tecnologia e tudo mais. Então é muito bom ver isso acontecendo aqui. Para mim é um prazer estar aqui, sendo um dos porta-vozes aqui, vamos dizer assim, e é muito bom ver essas coisas acontecendo, né? Eu queria chamar agora o Márcio. Márcio,
Queria que você falasse um pouquinho do que você achou desses dados aí. É interessante também você contar a sua história, né, Márcio? Né, um pedacinho da sua história, lógico, né? O Márcio participou de um programa de pré-aceleração que chegou em Lavras, o primeiro, inclusive. De lá foi só crescendo, crescendo, e agora está no Mintec, né? Então, assim, é interessante ver um pouco ali, um pedacinho da história do Márcio. Márcio, se você quiser contar para o pessoal, e fala para a gente também o que você achou desses dados todos aí. Beleza, então, Renan, falando um pouco da história, né, se hoje eu sou um diretor, né, de um núcleo de inovação tecnológica da UFLA, isso surgiu de um curso de empreendedorismo em sala de aula que o Sebrae fez para a gente na UFLA, e isso é muito recente para mim, tá, gente? Eu comecei com esse curso do Sebrae, foi feito em 2018, e aí eu me lembro que comecei a olhar para aquilo e falei, como é que a gente pode implementar o empreendedorismo em sala de aula? Ou seja, como a gente pode transformar, né, a mentalidade dos estudantes, não só para que eles absorvam, né, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, né, da profissão deles, mas também que eles possam colocar a mente para funcionar e desenvolver produtos, inovação, tecnologia, né, para que eles consigam aplicar a inovação no conceito básico de se apresentar, por exemplo, na forma de um pitch, na forma de um cartão, né, que hoje é o mais comum que a gente tinha, né, de trocar informações sobre um cartão, né, tá aqui meu cartão. A gente hoje faz portfólio, nós temos QR Codes, né, então, gente, isso muda a vida das pessoas. Eu me lembro, assim, eu tenho que ser muito grato, né, assim, em nome do Sebrae, falando diretamente para a Gláucia aí, que foi esse bichinho do empreendedorismo, né, lá do Sebrae, em empreendedorismo em sala de aula, que eu fiz um curso lá dentro da UFLA, que foi muito legal. E aí eu conheci muita gente legal dentro da UFLA em cima disso. A gente começou a montar uma startup dentro da UFLA, eu com professores e técnicos da UFLA e estudantes em conjunto, né, trabalhando ali por meio desse encontro do Sebrae. Dali fui desenvolvendo, né, fui trabalhando em cima disso, desenvolvendo a startup, que continua em crescimento ali dentro da universidade, depois surgindo outra startup que eu tenho trabalhado também, e aí veio o programa Lemonade, né, então eu participei do Lemonade também, e o programa Lemonade, para quem não conheceu, na época ele envolveu 4 universidades, a UFLA era uma delas, né, e no final a gente rapelou tudo, levamos todos os prêmios, né, Renan? Nós fomos para a Affinity, lá em Belo Horizonte, e acabou que no final nós ganhamos tudo, ganhamos o melhor pitch, a startup investida, nós tivemos ali entrada no agronegócio, que foi a nossa startup, né, Smart Farm Brasil que entrou. Então, assim, nós tivemos tudo que tinha de 4 universidades, né, aqui da região, de nome, né, de renome, muito importantes também para a questão do ensino, da educação nacional, e nós ganhamos tudo. Então, assim, eu encho a boca para falar disso, porque realmente nós conseguimos ali professores, estudantes trabalhando em conjunto, e nós rapelamos ali, né, o Lemonade e trouxemos tudo para Lavras. Então, Lavras tem um potencial gigantesco, né, gigantesco de desenvolver. E aí eu me lembro que recentemente a gente teve uma conversa com o Curió, né, o professor Paulo Henrique Curió, lá no Centro de Inovação UFLA, né, que está esperando, né, está ávido ali para crescer e fazer o ecossistema bombar ainda mais. E a gente falou exatamente sobre isso, sobre uma frase que o professor Zambaldi falou aí, né, que Lavras tem o potencial das pessoas, né? Então, assim, nós temos empresas, nós temos o ambiente, nós temos alguma coisa de turismo, temos alguma coisa de gastronomia, temos alguma coisa, um pouquinho de tudo, mas o que é interessante de Lavras e que eu acho que a gente tem que investir em Lavras é que nós temos esse potencial cultural, ou seja, nós temos universidades de renome, nós temos universidades, né, que fazem a diferença na cidade, nós temos agora empresários, empreendedores querendo apostar nisso, e o momento é muito oportuno. Nós estamos vivendo uma situação em que uma live dessa não aconteceu no passado, e não foi por uma questão talvez de falta de trabalho ou de engajamento do pessoal, é que o momento ele está muito oportuno. Nós estamos com universidades querendo engajar nessa questão da inovação, o Sebrae sempre trabalhou muito forte nisso e está vendo uma nova oportunidade de trabalhar ainda mais forte com as universidades, com as empresas. A prefeitura está trabalhando em cima fortemente com isso, então o governo da cidade de Lavras quer abrir, quer expandir, quer fazer conexão. Então, como eu disse no começo, né, na minha frase, lá no início da nossa live, nós temos um momento oportuno de fazer conexões,
das pessoas se conhecerem, e o mapeamento veio para isso, a gente está percebendo, né, a importância desse mapeamento, porque primeiro a gente entende como a máquina é para depois fazer ela rodar, né, como ela funcionar. Então, acredito que nesse momento a gente está passando por uma transformação nas universidades, na prefeitura. O Sebrae está ajudando muito nesse sentido. E nós temos uma avidez, eu vi nos números, né, 97, 91, 93, 95, 97%, as pessoas estão querendo fazer parte disso. Eu acho que esse talvez seja o melhor resultado que eu vi aí, né, do levantamento preliminar que o Marcelo fez, é que as pessoas estão querendo participar. E essa participação, né, com essa mudança cultural que a gente está querendo implementar, né, de uma participação colaborativa das pessoas, né, mais do que tudo, querendo ver o ecossistema funcionar independente das pessoas, né, porque quem sou eu, né, quem sou eu em Lavras? Eu não sou lavrense, mas tenho Lavras, né, no meu coração, né, eu moro aqui há 10 anos, né, vai fazer 10 anos que eu estou na UFLA, dia 23 de agosto agora, então, com muito orgulho, né, encho a boca mesmo para falar da cidade, do movimento, eu vejo a transformação acontecer e as coisas andando num passo muito mais interessante a partir de agora. Então, eu também faço, né, vou usar minhas últimas palavras aqui para agradecer aí ao Marcelo pelo trabalho, a Gláucia, que foi uma das responsáveis pelo bichinho do empreendedorismo me picar lá atrás e fazer com que eu seja hoje, né, um diretor de inovação na universidade, junto com a Fundação de Apoio também na diretoria científica. O professor Zambaldi também foi uma pessoa inspiradora aí para a gente nesse ecossistema, e não só no ecossistema, agora trabalhando, levando o conhecimento dele para a prefeitura. Então, assim, pessoal, se eu deixar para falar, a gente tem muita coisa bacana e a energia agora, nesse momento, realmente é muito alta. Então, participem, né? O mapeamento ainda está aberto, vai ficar aberto por mais um tempo aí. Então, quem tiver alguém que está engajado, que queira realmente participar, entra lá no nosso questionário, responda, que vai ser excelente para que a gente tenha uma robustez muito maior do que a gente já tem hoje e que a gente consiga direcionar esses esforços no caminho certo, porque eu acho que Lavras está no caminho certo, as instituições estão no caminho certo, e elas só está indo para o caminho certo porque as pessoas querem, né? Então, eu falei isso lá pro Curió, junto com o Paulo Henrique, eu falei assim, a gente tem que apostar nas pessoas, porque as pessoas que vão fazer Lavras ser grande e ser muito maior do que a gente imagina que ela seja. Tá bom? Então, muito obrigado, Renan, muito obrigado a toda a equipe, todo mundo que participou. Já deixo aqui meu forte abraço e a esperança do questionário 1.0, do 2.0 e depois, se tiver um 3.0, para que as pessoas sempre participem, que a gente faça o ecossistema, né, pulsar muito mais forte do que ele já está vindo. Tá bom? Muito obrigado a todos. Boa noite. Valeu, Márcio. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. O Márcio também parceiro absurdo, né? Não só das ações do Inova Hub ali dentro da UFLA, mas agora com o Hub e tudo isso que está acontecendo, com a agência Resoma e tudo mais, Nintec, né, se fortalecendo cada vez mais. Então, obrigado, viu, Márcio, pela ajuda de sempre aí. Zambaldi, você, cara, me fala o que você achou de tudo isso. O Zambaldi que tá envolvido nisso desde lá de trás, né, quando o Nintec ainda era novidade, quando a UFLA começou a pensar num parque tecnológico, o Zambaldi já estava envolvido, estava por trás de tudo ali. Fala pra gente, Zambaldi, um pouquinho da sua história, o que você achou de todas essas informações aí que a gente está levantando, né, com o mapeamento. Seu microfone, Zambaldi. Vou acertar aqui. Agradecer, né, porque a gente começou isso realmente tem muitos anos, né? O Marcelo aí comentou sobre a origem da MDL, estava lá no momento, né? Nós temos também um grupo que chama Qualifica, que está hoje em Belo Horizonte também, surgiu há alguns anos aí. Então, esse caminho empreendedor e inovador da UFLA, a gente tem acompanhado durante um longo período. Do ponto de vista dessa live, do esclarecimento que o Marcelo fez aí, né? Quer dizer, nós tivemos a live, e o Marcelo, com a autoridade da MDA, que é uma grande empresa, né, trouxe para a gente um esclarecimento que é, né, o ecossistema e também como as pessoas podem participar desse ecossistema. Então, isso foi muito importante que isso ficou gravado. O que mostrou para a gente aí uma diversidade de pessoas interessadas em participar. Nós temos profissionais, professores, técnicos, engenheiros. Todas essas pessoas querem tomar uma direção. E é isso que nós queremos que elas façam, né? Que é gerar valor para Lavras e região. Esse é o nosso mote, né? Nós temos que levar as pessoas a se engajarem e gerar valor.
Eu acredito muito no sistema de inovação de lavras. As coisas não são rápidas, a gente sabe disso, né? Alguns dias atrás eu estive conversando com o secretário de desenvolvimento, né, de Extremos, eu, o Curió, nós chamamos ele aqui, ele veio aqui, conversou com a gente. Aí nós perguntamos, pô, como é que o sistema subiu tanto assim, né? Aí ele falou assim, Zambaldi, eu estou lá há 16 anos. Agora nós começamos a subir. Então, quer dizer, existe todo um planejamento, toda uma vontade do poder público, dos empresários, Sistema S, da universidade, que venha a fazer isso com qualidade, com excelência. A gente não tem pressa, a gente quer fazer Lavras PC e gerar valor para toda a comunidade. Acho que é isso aí que a gente tem que pensar. Valeu, Zambaldi, obrigado, né? Obrigado desde sempre, desde lá de trás, quando tudo começou a ser desenhado, e agora, junto com o governo municipal, né, a sua participação, o seu papel, ele sempre foi importante, agora ainda é cada vez mais importante, então obrigado pela participação aí mais uma vez. Né? E por último, mais uma vez, mas não menos importante, Marcelo, obrigado aí com toda essa autoridade, né, da MDA para a gente olhar para esses dados com inteligência, né, e começar a preparar um pouco mais do futuro e tudo mais. Obrigado, Marcelo, pela ajuda, obrigado pela parceria aí com a MDA. Vou deixar você falar mais um pouquinho sobre esses dados, né? E para você também concluir aí, pensar um pouquinho no futuro, o que você está achando de tudo isso? Pessoal, eu já falei um pouquinho bastante, eu vou ser bastante breve aí. Basicamente, eu queria, mais uma vez, agradecer todo mundo, agradecer essa união que está sendo realizada e reforçar que é a responsabilidade de cada um dentro desse ecossistema mover, avançar, fazer vingar suas ideias, correr atrás, né? A gente não tem que ficar parado esperando o Vale resolver as coisas, o Vale fazer as coisas acontecerem, que vocês procurem o Vale, né? Procurem as pessoas e que façam virar os seus negócios, acreditem em Lavras, acreditem no potencial das pessoas que a gente tem aqui, e está todo mundo aí pronto para ajudar todas as pessoas para que a Lavras possa crescer cada vez mais. Muito bacana isso, sensacional. E abraço a todo mundo e muito obrigado aí mais uma vez. Valeu, Marcelo. Obrigado pela parceria, obrigado pela presença também. Eu preciso lembrar o pessoal, o Mapeamento 1.0 continua aberto, o link está aqui embaixo na descrição. Então participem, se vocês não participaram ainda, preencham lá o formulário, mostrem isso para os amigos, mostrem isso para companheiros de trabalho, mostrem isso para alunos, enfim, espalha isso para a gente entender, né, um pouquinho do nosso ecossistema. Né, e vocês entenderam que daqui a pouco vem 1.0, vem mapeamento 2.0, né, é só o início desse processo de entendimento de quem nós somos, né, para que as ações sejam inteligentes, né, daqui para frente, como eu já falei para vocês e como o pessoal me ajudou a reforçar. Bom, pessoal, eu preciso agradecer, então, né, a presença aqui do Zambaldi, da Gláucia, do Marcelo, do Márcio. Muito obrigado aí pela participação de vocês, né, e mostrar isso para o pessoal que está em casa, né, um pouquinho, né, do que está começando a ser feito com esse mapeamento. Então, obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. Agora são 8h55 da noite, a gente já até extrapolou um pouquinho do nosso tempo. Muito obrigado, viu, gente, pela disponibilidade de vocês. Além dos convidados, pode falar, Gláucia, vai lá. Eu falei que eu não podia deixar de falar do Gustavo, gente. O Gustavo Badaró, ele, sim, se apresentou uma grande liderança nesses últimos anos, né, do movimento do Vale. Então, também, né, para não ser injusto, porque eu falo, gente, são tantas pessoas, mas assim, eu falo, são parceiros nossos que estão nessa caminhada agora, né, nessa jornada aí do mapeamento. Então, também quero reforçar e ressaltar o trabalho dele. Gustavo Badaró, um monstro, um leão incansável, sensacional, fundamental nessa engrenagem toda que vocês estão vendo aí. Isso aí, isso aí. Bom, pessoal, então eu vou aproveitar e vou tentar citar todo mundo aqui, pelo menos o pessoal que estava envolvido aqui da Rizoma, o pessoal que está aqui, né? Por favor, o povo dos bastidores, né? O povo que está carregando o piano. Exatamente. Antes de falar da Rizoma, eu preciso agradecer o pessoal do Hubby, que está aqui comigo, aqui do meu lado, levando aqui a Avança Café, pensando no IP Challenge. Então eu preciso agradecer o Rodrigo, que está lá dando mentoria nesse exato momento para as startups do Avança Café, o Gabriel. Eu preciso agradecer o Vinícius, que está aqui do meu lado, fazendo essa mágica toda acontecer aqui. Então, Vinícius, obrigado mais uma vez, está aqui do meu lado. Olha lá, dá um tchauzinho aí, Vinícius. Eu preciso agradecer a Yara também, que acabou de dar um conteúdo, uma palestra sensacional sobre pitch para os meninos ali do Avança Café, estava aqui acompanhando também.
Então, obrigado, pessoal do Hub, o pessoal de Viçosa, que está lá segurando a onda ali com o Avança Café para a gente. Daqui a pouco eu vou voltar para lá. E agora eu preciso agradecer o pessoal da Rizoma, né? Então, eu vou tentar citar todo mundo, como o pessoal falou. Obrigado, Gustavo, né, que está aí incansável com esse mapeamento. Não só ele, mas está por trás aqui, me ajudando diretamente aqui a preparar esse momento para vocês aqui. Então, muito obrigado. Eu preciso agradecer a Maria Luísa, lá da incubadora, que ajudou a dar essa cara bonita para tudo que vocês estão vendo aqui, né? Um pouquinho da comunicação dela ali. E aí eu preciso agradecer ao Alex Marques, né, que puxa a gente ali todo dia, o dia inteiro ali, puxando, incentivando a gente a crescer, a trazer resultado, a pensar em melhorias ali, sempre na Rizoma. Obrigado ao Alex, né, que ajudou, tá dando essa cara bonita ali, principalmente para a parte de comunicação junto com a Maria Luísa, Instagram, Facebook, tudo que vocês estão vendo lá que está sendo postado, tem a carinha dos dois. Obrigado ao Wagner, obrigado ao professor PH, férias agora, merecido descanso, mas obrigado por toda a luta dele ali junto com o Márcio, dentro da UFLA, com o Centro Tecnológico e Centro de Inovação, né? Muito obrigado. Eu não quero esquecer de ninguém, então se eu estiver esquecendo de alguém, por favor, me falem. Eu acho que não, né, pessoal? O Curió também tem dado muito apoio para a gente aí, né? Exatamente. Paulo Curió, obrigado aí também ali na secretaria, junto com o Zambaldi, né, ajudando a gente ali a atrair, né, para empresas para a cidade, que também pensam em inovação e a desenvolver todo esse movimento aqui na cidade. Então, pessoal, é o que eu falei para vocês. Além dessas pessoas, eu preciso agradecer a todo mundo que já preencheu o formulário. Eu vou pedir 1000 desculpas se eu esqueci de alguém, mas eu preciso agradecer o pessoal que preencheu o formulário, que se apresentou aí, né, para dar cara a esse ecossistema. Isso é extremamente importante, a gente já falou disso, não vou repetir. Quem não participou ainda dá tempo, então corre lá, que eu quero agradecer vocês também, que estão assistindo aqui. Deixa eu ver se eu preciso agradecer mais alguém. Bom, eu acho que é isso então, né, pessoal? Bom, a gente vai encerrando aqui, né? Obrigado a todo mundo que está assistindo aí até agora, obrigado a todo mundo aí que está interagindo no chat aí, mandando mensagens para a gente. Pessoal, esse é só o começo, é só o primeiro passo, tem muita coisa para acontecer, né? Por mais que a gente tenha um histórico de 7 anos para trás, ainda a gente está dando os primeiros passos, né? E a gente precisa de todo mundo vivo, né? Ativo nesse ecossistema para a gente poder construir essa história junto. Então, pessoal, boa noite. Todo mundo que está assistindo, boa noite quem vai assistir também, né? A live fica aí no nosso canal. Essa live ela também vai estar lá no canal do Vale dos IPs, né? Que a gente teve um probleminha hoje, por isso que a gente trouxe aqui para o Inova Hub, mas ela vai lá também para o canal do Vale dos IPs. Sigam as redes sociais, sigam o canal no YouTube, siga o perfil pessoal de todo mundo que está aqui envolvido para vocês estarem ligados em todas essas informações. Pessoal, muito obrigado, agradeço a todo mundo, boa noite para os convidados, obrigado mais uma vez pela presença. A gente se vê por aí, pessoal. A gente se vê aí com ação, com desenvolvimento, né, com impacto. Beleza, pessoal? Então, obrigado. Boa noite para todo mundo. Abraço. Até daqui a pouquinho.
Thank you.